Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os melhores momentos de Riverdale da terceira temporada até agora. Então a gente teve 8 episódios desde o começo dessa temporada e eu pedi pra vocês escolherem quais eram os momentos preferidos de vocês. A gente fez votações depois de todos os episódios e agora eu vou contar pra vocês um pouquinho do resultado, quais foram os momentos escolhidos e pra gente, né, já ir matando aquela saudade de Riverdale, já que a gente está nesse hiatus de final de ano. Mas antes da gente começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e, claro, seguir os meus parceiros do Riverdale Brasil. A gente tem uma parceria longa e maravilhosa e eles são incríveis e sempre compartilham todas as notícias de Riverdale no site, no Instagram, no Twitter. Então segue eles lá, os links vão estar na descrição e vamos falar da terceira temporada. Bom, como eu disse, depois de todos os episódios, aqui na aba Comunidade do YouTube, eu fiz enquetes perguntando quais eram os momentos preferidos de vocês daquele episódio. E aí, agora que a gente chegou ao fim, né, desse primeiro bloco da terceira temporada, eu resolvi trazer pra vocês aqui essa junção desses momentos. Só pra deixar bem claro, a princípio eu tirei as partes todas que eram de chip, de casal, porque isso estava dando muita briga, porque daí se ganhava a cena que era Vart, os Bughead e o Shone ficavam tristes e falavam que era injusto e que não sei das quantas. Aí se Bughead ganhava, o Shone, Vart, entendeu? Então eu resolvi não fazer nada relacionado com o casal e é por isso que não vai ter nenhuma cena de casal por aqui, vai ter só cenas relacionadas com os nossos personagens e relacionadas com as histórias, apesar de que a gente teve muitas cenas de casal muito fofas nessa temporada, né? Mas depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, combinado? Bom, então vamos começar já falando da cena do primeiro episódio. Parece tão distante esse primeiro episódio, eu já nem lembrava mais o que tinha acontecido. Muita coisa aconteceu nesse primeiro episódio, incluindo os bebês flutuantes da Polly, mas a cena escolhida por vocês não foi essa, e sim a Betty se impondo como rainha serpente. Os serpentes, eles estão fazendo ali uma reunião, porque eles precisam resgatar o Hot Dog, que é o cachorro dos serpentes, e aí finalmente a Betty, ela fala que ela vai junto, sim, ela é a rainha serpente, ela não vai ficar só olhando, ela vai participar das coisas, ela quer ajudar em todos os assuntos serpentes. Nesse momento a gente fez o quê? A gente reverenciou essa mulher, porque mais do que nunca ela mostrou que ela não só é a rainha serpente, como a rainha de Riverdale. Dessa temporada inteirinha ela tá arrasando em todos os episódios e vocês vão ver pela quantidade de cenas que vocês escolheram que tem ela como protagonista. Ela tá, sério, ela está maravilhosa, então essa cena já mostrou pra gente como ia ser essa terceira temporada, entendeu? Ia ser incrível, porradaria, tiro e a Betty sendo maravilhosa, e foi isso que aconteceu mesmo. Indo lá pro nosso segundo episódio da terceira temporada, foi quando a gente começou a entender um pouquinho sobre GG, né, e sobre o jogo em si, sobre o Rei Gárgula e sobre tudo que envolvia esse mistério que a gente ainda tá se corroendo pra tentar entender, que a gente ainda está criando muitas teorias, né? E nesse momento a gente descobre que tanto o Ben quanto o Doyle, eles estão viciados no jogo, né? E o Ben, ele acaba indo parar no hospital por conta desse jogo, né? O Doyle, infelizmente, não viveu para contar a história, mas o Ben, ele tá lá no hospital e, enfim, ele tá num estado gravíssimo e tá tudo dando errado. E aí, a Betty e o Juggy, eles estão investigando esse jogo pra tentar entender o que tá acontecendo, né? Que porcaria é essa que tá acontecendo. E no final, eles decidem ir no hospital visitar o Ben uma última vez, né? É a última cena do episódio. E aí a gente vê o Ben sentado na janela do hospital. Ele começa a falar altas coisas estranhas e ele termina falando "You'll fly through", né? Você também vai voar. E ele se joga da janela. Nesse momento, quem não ficou de boca aberta, gente, é porque vocês não têm coração, entendeu? Porque eu não imaginei isso acontecendo. Cara, foi um momento muito chocante. Até agora eu nem sei se o Ben tá vivo, se ele tá morto, mas eu sei que esse momento foi muito tenso. Acho que todo mundo ficou com a mesma reação da Betty e do Juggy. Eles ficaram meio tipo, mano, o que tá acontecendo? Eu fiquei, mano, o que tá acontecendo? E a gente nem sabia tudo que esse jogo ia causar em Riverdale, né? Que não, essa morte do Ben, ela foi só
o começo. Para o nosso terceiro episódio, também muitas coisas bombásticas aconteceram nesse episódio, mas o momento mais votado por vocês também foi o momento final. É verdade que esses primeiros episódios de Riverdale estavam se apoiando bastante em momentos finais muito chocantes e muito tensos. Então nesse episódio a gente vai vendo o jogo se desenrolar, né? A gente vai entendendo um pouco mais sobre o jogo, a gente vai mergulhando mais fundo nessa parte do jogo e no final, depois que a Ethel vai pro hospital porque ela teve lá a convulsão, a gente acha que o jogo acabou, né? Porque a Alice e a FP queimaram as regras do jogo, mas estávamos enganadíssimos porque no dia seguinte na escola todo mundo abre seus armários e todas as regras dos jogos estão espalhadas, todo mundo tem uma cópia da regra do jogo. Até agora isso é uma ponta solta porque ninguém sabe quem espalhou isso, ninguém sabe quem teve essa ideia, quem se preparou pra fazer isso, né? A gente não sabe se foi o Dilton antes de morrer, se foi a Ethel antes de ir pro hospital, se foi o Ben, que tá vivo e não morto, ou se foi uma pessoa completamente diferente, se foi o próprio Rei Gárgula. A gente não sabe quem foi. Então essa é uma das maiores pontas soltas que eu espero que ainda seja respondidas, porque a cena foi realmente muito, muito impactante. O Jug fica visivelmente abalado com tudo isso, né? E claro, é isso que abre as portas pro mistério se aprofundar mais e mais, né? Até a gente chegar onde a gente chegou no episódio 8. O nosso próximo episódio é um dos meus episódios favoritos de Riverdale, não só da terceira temporada, mas da série inteira. É um episódio sensacional, é um dos episódios que eu tava mais ansiosa pra assistir, e é claro que vocês já sabem que é o episódio de flashback, né? O episódio onde os atores interpretaram os seus pais jovens. Então assim, né, a gente teve aí todo o elenco mostrando realmente aí suas habilidades de atuação, né, com muito destaque pra Lily e pro KJ, que foram maravilhosos nesse episódio. E o episódio inteiro foi maravilhoso, acho que realmente é um dos meus episódios favoritos da série. E claro, muitas coisas foram reveladas nesse momento, né, porque a gente sabia que os pais tinham um grande segredo e a gente queria saber qual que era esse grande segredo. E é então que a gente descobre que os pais jogavam GG quando eles estavam na adolescência e que, claro, alguém morreu na mão deles, né, alguma coisa deu errado e uma pessoa morreu ali. Mas o momento que vocês mais curtiram desse episódio foi o momento onde eles estão todos em roda jogando um jogo que é Segredos e Pecados, Verdades e Pecados, eu não lembro o nome do jogo, mas era um jogo meio verdade ou desafio ali, que eles tinham que contar um segredo, um pecado que eles tinham cometido na vida. E aí a gente descobriu várias coisas nesse momento, né? A gente descobre um pouco mais sobre cada um desses personagens mais profundamente, principalmente a história aterrorizante da Penélope. A gente também sabe que nesse momento a Alice já está grávida, né? E a gente rola ali umas faíscas entre ela e o FP, porque o filho é dele. Enfim, né? É um momento assim que muita coisa acontece, mas é uma cena que dá pra ver eles realmente interagindo entre si. É um momento muito legal. É realmente um dos melhores momentos, é um dos pontos altíssimos desse episódio, que em si foi um episódio excelente. Partindo para o nosso quinto episódio, que também é um dos episódios mais sensacionais da série, que é o episódio onde a gente finalmente vai ver a fuga do Art na prisão, né? O Art tá lá preso, tá acontecendo várias coisas com ele, e aí todo mundo se junta pra finalmente ajudar ele a escapar. A gente vai ter dois grupos, um deles são os serpentes, com o Jug, a Tony e a Cheryl, e outros serpentes jogando GG, e o outro a Betty, a Verônica, o Red e o Kevin pra ajudar o Art a conseguir escapar da prisão de verdade, né? O episódio em si é muito bom, mas a sequência final é excelente, assim, é de deixar todo mundo na ponta da cadeira nervoso com o que vai acontecer. Tudo é muito bem orquestrado nesse momento, muitos segredos também são revelados nesse episódio, mas o momento mais amado por vocês foi a Betty fugindo na moto do Jug. Então ela pega a moto, ela pega o capacetinho com a coroa e ela sai fugindo com o que seria o Art na garupa, né, tentando escapar dos policiais. Ela tá lá tentando escapar, tá acontecendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, a gente tá muito nervoso porque os policiais estão cercando ela, tal, não sei o que. É uma cena de perseguição incrível, maravilhosa, ela tá arrasando na moto e aí chega no momento onde ela fica meio que presa, né, numa emboscada ali e a pessoa que está atrás dela tira o capacete e não é o Art, mas sim o Kevin. Eles enganaram direitinho a polícia e os caras da prisão e conseguiram tirar o Art de lá. Então, sério, a nossa Rainha Serpente, ela realmente mostrou pra que veio nesse episódio. Ela tá maravilhosa, sensacional, incrível. Não faltam elogios pra essa menina. Ela, sério, ai, eu amo muito. Passando para o nosso sexto episódio, que é um episódio
ele é um pouquinho, eu achei ele um pouquinho mais morno, assim, ele é legal, ele tem muitas coisas que acontecem, ele tem muitas revelações que são feitas, mas o episódio em si, ele é muita informação e pouca ação, né? Então é o episódio onde a Betty vai juntar todos os pais pra tentar tirar segredos, né? Eles começam a se acusar uns aos outros, então uns dizem que foi o Tom Keller, os outros dizem que foi a Penélope, alguns dizem que foi o Hiram, a Hermione, a Alice, o FP, enfim, todo mundo tem a sua parcela de culpa ali de ser acusado por um ou pelo outro, mas a gente tem um momento que eu acho que pode sim ser um momento bem importante para a resolução dos mistérios, que é quando a Betty e a Alice estão em casa, elas estão conversando ali sobre, enfim, diversos problemas e situações que estão acontecendo, e aí a luz acaba, a gente tem uma referência muito clara de pânico, né, no momento que a pipoca tá subindo ali para estourar, começa a acontecer várias coisas e elas viram, e o Rei Gárgula, não menos do que Rei Gárgula, está na sala da casa delas, e tem uma pessoa tentando entrar, várias coisas acontecem nesse momento, elas saem correndo, depois vão encontrar no quarto da Betty uma lápide, né, com o nome delas duas, é a lápide do pai do Dilton e o nome delas duas em cima, terra, caveira, é um momento horroroso, e aí o FP aparece, né, e rola aquela troca de olhares misteriosa, mas, né, a gente também nunca mais ficou sabendo do que aconteceu desse momento dela com o Rei Gárgula na casa delas, enfim, mas é isso que leva a Alice a finalmente fugir pra fazenda e enviar a Betty para as Irmãs da Serena Misericórdia, que é o que acontece no episódio seguinte. Então, no 7º episódio, é aquele episódio que a gente tem 3 histórias divididas, sendo que a primeira é do Jug e do Art, a segunda é da Verônica e a terceira é da Betty dentro das Irmãs da Serena Misericórdia. O episódio ele é muito legal, eu acho que pelo fato dele ter essa dinâmica de 3 histórias diferentes, ele acaba sendo bem diferente do resto da temporada e ele também conta várias coisas, ele adiciona vários detalhes, né, para as nossas teorias, mas eu acho que assim, uma parte que foi destaque total foi a parte da Betty, né? A do Art e do Jug foi legal, a da Verônica foi legal também, mas a da Betty foi assim, sensacional. Tem muita coisa que acontece, é um momento onde ela e a Ethel começam a bater de frente muito, e eu acho que um dos melhores momentos desse episódio, com certeza, é quando a Betty vai enfrentar a Ethel sobre ela ter beijado o Jug, né? E sobre ela estar falando que o Jug é apaixonado por ela e não sei das quantas, e aí a Betty finge uma convulsão naquele momento pra ser levada de propósito pra ala hospitalar, pra conseguir desvendar todos os mistérios que ela precisa desvendar. Ela tá de parabéns, porque assim, até eu acreditei naquela convulsão, entendeu? Eu sabia já que ela tava fingindo, mas até eu acreditei na convulsão, então ela tá realmente de parabéns. E pra finalizar, vamos falar sobre o nosso mid-season finale, o episódio 8 da 3ª temporada, que foi esse último episódio que a gente assistiu agora. Foi um episódio bem tenso, com um monte de reviravoltas e planos maléficos do Hiram sendo colocados em jogo, né? Mas a verdadeira estrela desse episódio foi ninguém menos do que Jelly Bean Jones, ou como ela prefere ser chamada agora, JB, que é a irmã mais nova do Jug, né, que ele finalmente se reencontra com ela e com a mãe dele, e aí a Jelly Bean, ela se mostrou aquela personagem que a gente queria, mas não sabia o tanto que a gente queria essa personagem. Ela é maravilhosa, ela é engraçada, ela é divertida, ela não se preocupa com nada, entendeu? Ela tá lá fazendo vários comentários, e claro, a gente precisa destacar o momento onde ela dá em cima do Art, né, porque ele vai falar sobre a Verônica, sobre namorar com ela, ele fala, ah, mas a gente não tá mais junto, ela fala assim, ah, isso quer dizer que você está solteiro? Então, tipo assim, pra uma menina de 12 anos, ela é muito esperta. E depois, quando o Art está sendo ameaçado mais uma vez, né, por uma outra pessoa, que nesse caso é a Penny Peabody, Jelly Bean é a pessoa que salva ele, né? O Art, ele sempre precisa ser salvo pelos outros. E nesse momento, a Jelly Bean que chega lá, dá uma estiringada na cara da menina que ninguém acreditou que ela ia acertar. Nem mesmo o Art, nem mesmo a Penny, né? Acho que nem mesmo ela. Entendeu? Mas é um momento incrível que o Art fica, meu Deus, eu fui salvo por uma garota de 12 anos. E a gente fica, meu Deus, ele foi salvo por uma garota de 12 anos. Então é um momento maravilhoso e isso resume os nossos melhores momentos dessa 3ª temporada. Muita coisa de Rei Gárgula, muita coisa de GG. Mal posso esperar para o retorno de Riverdale no dia 16 de janeiro na Warner Channel às 9h40 e em seguida, é claro, a gente tem a minha live lá, né, com a Valentina, com o pessoal da Warner. A gente vai discutir um pouquinho sobre o episódio, fazer teorias ao vivo, toda aquela coisa, e eu quero ver vocês todos lá. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!